A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero aqui externar a minha alegria e a minha gratidão de estarmos mais uma vez juntos. Para quem ainda não me conhece, meus amados, eu sou o pastor Lucivaldo Silva, eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, né? Não sou pastor presidente aqui na cidade, tem outro pastor presidente, mas eu colaboro com ele ali. Completando para os irmãos que me conhecerem melhor, como eu falei, eu estou no ramo do comércio aqui em Tomé Açu e Quatro Bocas já há 10 anos. Eu sou proprietário ali de uma loja chamada Magazine Silva, que fica ali próximo ao Bradesco, e temos uma também em Tomé Açu. Eu fiquei pensando assim, o que eu vou dizer lá para os irmãos, né? Porque geralmente, como se fala em finanças, tem muitos termos técnicos, e eu pensei assim, muitas pessoas vão abranger já isso, com certeza os que passaram por aqui, os que ainda vão passar. Então, eu só tenho a falar para os irmãos da minha experiência no comércio, nessa área tão importante. Quem de nós não quer ter o seu próprio negócio? Quem de nós não quer ser próspero nesta terra? Né? Quem de nós não quer ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Não só sobre a sua vida ministerial, mas também sobre a vida financeira. Mas a gente sabe que não é tão fácil essa área. Muitas das vezes a gente começa pequeno e a gente tem que ser como Davi. Tem que estar enfrentando todo dia um gigante e não pode desanimar. Mas eu quero dizer que aquele que tem Deus ao seu lado, ele já é mais que vencedor. Porque quando nós contamos com Deus do nosso lado, nós temos força para perseverar e nós temos o seu auxílio nos momentos de dificuldade. Então, eu vou passar para os irmãos alguns princípios que eu tenho usado na minha vida nesse ramo. Então, eu vim aqui para tentar inspirar alguns aqui que, porventura, têm o desejo de ter o seu próprio negócio, que esse desejo possa crescer e que Deus possa te abençoar. Então, nessa minha vida de cristão, desde quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu aprendi esse princípio para prosperar. Primeiro princípio, esse eu tenho certeza que todos vocês sabem. O primeiro princípio é trabalho, trabalho e trabalho. Não tem como prosperar sem colocar a mão no arado. Deus, ele vai até te abençoar, né? Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer multiplicar, mas para isso você tem que plantar, para isso você tem que semear. A gente pensa, não, eu vou ter o meu próprio negócio porque eu não quero trabalhar tanto como eu trabalho hoje. Não é assim que a maioria pensa, que a gente pensa? Não, se eu tiver o meu negócio, eu vou dormir até 10 horas, eu vou quando eu quiser. É assim que a gente pensa antes de entrar no negócio, irmãos. Mas quando a gente começa, a gente vê que a gente tem que trabalhar mais do que todo mundo. A gente que está na frente, os outros têm horário, mas a gente não tem horário. A gente está ali a suprir as nossas necessidades. Então a gente pensa que a gente vai descansar assim, depois que seu trabalho já está estabilizado, né? Dá uns 5, 10 anos aí para frente, aí você já vai ter aquela comodidade de você quiser dizer, não, hoje à tarde eu não vou trabalhar, fiquem lá. Mas no começo não, irmãos. No começo é trabalho, trabalho e trabalho. Eu quero deixar para vocês um versículo de Provérbios, capítulo de número 21 e o versículo de número 25, que diz assim, a palavra do Senhor: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Então, se não tiver empenho, se não tiver trabalho, não tem como haver prosperidade, não tem como haver crescimento. Porque o nosso Deus, irmãos, ele criou todas as coisas, ele é criador dos céus e da terra, mas ele estabeleceu leis sobre esta terra. E uma das leis é que nós, para agariar, para crescer, para conseguir algo, nós temos que trabalhar. Deus abençoa a mão daquele que trabalha honestamente, mas Deus não vai fazer cair do céu enquanto a pessoa está somente ali deitado e pedindo.
A gente pede, mas a gente vai atrás, coloca a mão no arado. E quando a gente chega lá, às vezes a porta que está fechada para você, Deus começa a abrir. Porque primeiro você colocou ele na frente e depois você foi, aleluia, colocar a mão no arado. Fazer a vontade do mestre, porque é assim que nós crescemos nesta vida. Trabalho, trabalho, trabalho. Quando nós iniciamos ali, irmãos, era só eu e a minha esposa. Ela ficava na loja e o que vendia eu saía para entregar. No início eu tinha uma motozinha, então quando eu vendia alguma coisa que dava para levar, a gente colocava nas costas, pedia alguém para ir com a gente, para dar uma ajuda e a gente ia entregando. Então nós trabalhamos assim de forma extraordinária, de forma incansável. Mas Deus, Ele recompensou o nosso trabalho, porque aquilo que nós corríamos atrás, Deus nos abençoava. Quantas vezes dentro dessas colônias, dentro aí dessas aldeias aí, sozinho, correndo perigo de assalto, de até mesmo ser morto, mas naquele tempo eu saía sozinho, crendo que o Senhor estava na minha frente, e para a honra e glória do nome do Senhor, o trabalho executado com Deus na frente, não tem como dar errado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa, tem que haver diligência. Não pense que você vai crescer sem muito trabalho, que não tem como crescer. Não tem como colher sem primeiro semear. E para colher, primeiro você tem que preparar a terra. Depois você tem que semear a semente e esperar ela crescer. Tudo é o tempo certo. Nada é assim como a gente imagina. A gente quer tudo muito rápido, quer tudo agora, mas nem sempre é assim. Porque em tudo, quando nós servimos a Deus, em tudo há um ensinamento de Deus para nós. Seja na nossa área de fé, seja na área financeira, seja no nosso lar, tudo que Deus faz por nós é um ensinamento. É uma preparação para que cada dia nós sejamos mais fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 10. E o verso 4 diz assim: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. E o sábio Salomão está dizendo: aquele que trabalha de forma inativa, sem disposição, com pressa, sem cuidado, com preguiça, com indolência, com moleza, ele fica pobre, não prospera. Mas aquele que trabalha com diligência, aleluia, ele enriquece, ele prospera, ele é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro princípio que eu levo para a minha vida é esse: trabalho. E trabalho com diligência, trabalho com honestidade, trabalho com afinco. E assim eu tenho certeza que você que tem o seu negócio, Deus vai continuar abençoando. E é você que quer começar, Deus vai prosperar, porque Ele é o Deus que faz o impossível pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo, trabalho, mas acompanhado do trabalho, nós temos que ter a fé. Porque para o cristão não tem como viver sem fé, né, irmão? O princípio fundamental da vida cristã é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nós não vemos. Então a fé é conquistar aquilo que nós sonhamos antecipadamente. A fé é o que nos dá força nos momentos de dificuldade. E você vai ter momento de dificuldade. Porque na vida, eu costumo comparar a vida como o mar, como vamos dizer o mar da Galileia, que nem sempre estava tranquilo. Mas certo dia Jesus estava ali com seus discípulos e começou a vir uma grande tempestade e ele estava ali a ponto de afundar. E os discípulos começaram a ficar com medo: vamos afundar, vamos afundar, vamos afundar. Aí alguém lembrou que Jesus estava no barco dormindo e foi lá chamar ele. E Jesus acorda e simplesmente ele olha e diz: irmãos, te acalma. Ei, te aquieta. E naquele momento o mar se acalmou. Então na nossa vida financeira, no nosso trabalho, na nossa empresa, é a mesma forma. Você vai ter tempos bons, mas também vai ter tempos difíceis. E a fé é aquilo que vai nos segurar a não desistir,
a confiar que mesmo naquele momento difícil, nós já vemos o milagre de Deus. Pela fé nós já vemos aonde nós queremos chegar. Pela fé nós estamos no mar revolto, mas nós já vemos o mar se acalmar e nós chegando do outro lado e conquistando a vitória para a honra e glória do nome de Jesus. Então, em todas as nossas áreas, a fé tem que ser colocada em prática. Se você for ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver ali a galeria dos heróis da fé, e o que fez com que eles vencessem os obstáculos, o que fez com que Moisés recusasse o trono do Egito para sofrer com seus irmãos, e tantos outros heróis, o que levou esses heróis a se entregar até a própria morte. Alguns foram cerrados no meio, mortos ao fio das espadas, mas eles não temiam, sabe por quê? Porque a fé fazia com que eles estivessem vendo lá na frente a salvação em Cristo Jesus, as promessas que Deus tinha feito. Louvado seja Deus por isso. Então, na nossa vida também secular, na nossa vida financeira, a fé também é necessária, porque nos momentos de dificuldade, a fé que nos vai dar perseverança e vai nos fazer persistir na certeza de que Deus vai nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, teve um tempo, os irmãos lembram aqui que estava um roubo, que eu acho que não teve quase uma empresa aqui que não foi roubada. Eu tinha 3 lojas nesse tempo, as 3 foram roubadas, as 3 foram assaltadas, foi um prejuízo tremendo, levaram um bocado de coisa. Eu disse: pronto, acabou. Eu disse: agora eu não consigo mais. Porque você sabe que a gente que é empresa de pequeno porte, ninguém tem seguro, né? São poucos os que têm. Então, quando acontece uma coisa dessa, a gente desanima. A gente fica pensando: não, eu vou parar com isso. Como é que eu vou sair dessa agora? Mas, meus irmãos, quando a gente crê num Deus do impossível, Ele sempre abre uma porta. Ele sempre dá um jeito, e a gente chega e diz assim: não, eu não vou desistir, eu não posso desistir, Deus vai me dar condições, Deus vai fazer algo, e então Deus age em nosso favor, e eu estou aqui com as portas abertas para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Por quê, irmãos? Porque Deus é fiel. Então eu não tenho como vir aqui ser pastor, ser crente e falar de finanças usando só as técnicas lá de fora. Eu tenho que falar daquilo que Deus faz quando nós colocamos Ele na frente das nossas vidas, quando Ele é prioridade da nossa vida. Glória a Deus. Então a fé é o que faz perseverar, é o que faz nós persistir. E o terceiro princípio: trabalho, fé e fidelidade. Esses foram os 3 princípios que eu até hoje tenho aplicado na minha vida. Trabalhar é preciso, crer no impossível é preciso, porque nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele pode trazer à existência algo que nunca existiu. Nós, o homem, pode criar coisas tremendas, mas ele nunca vai criar algo de algo que não existe. Ele sempre vai criar algo partindo de uma matéria já existente. Mas nós temos um Deus que, quando não existia nada, Ele disse: haja luz, e a luz existiu. Quando não existia matéria, Ele criou os céus e a terra. Então nós servimos um Deus que, ainda que as pessoas digam: não tem jeito, é impossível, mas eu sei que se eu estiver na presença de Deus, Ele pode trazer à existência o que nunca existiu, somente para me abençoar, somente para me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho crido, porque eu tenho confiado, porque eu tenho colocado a minha confiança nele. Então, fé, trabalho e fidelidade. A Bíblia diz que nós temos que plantar para colher. E a fidelidade é algo importante na vida do cristão. Tem pessoas que ele começa bem, mas ele esquece-se de Deus, e aí começa tudo a dar errado. Às vezes a pessoa começa a sua empresa e começa ali a dar certo, começa a ganhar dinheiro, aí se ele era crente, ele já começa a não ir mais tanto no culto,
ele começa a já não ir mais tanto na igreja, ele começa a se afastar, começa a entrar dinheiro, ele já começa ali a não contribuir, ele era fiel, mas agora ele já não consegue mais ser, porque o dízimo é maior, e ele não consegue entender que se ele está devolvendo 100 para Deus, é porque ele ganhou 1.000, mas se ele está devolvendo 10.000, é porque Deus deu 100.000 para ele. Então nós temos que ter esse pensamento, irmãos. Porque toda a vida do cristão, tudo que Deus nos dá, é para nós administrarmos para a honra e glória do seu nome. Nós somos mordomos nessa terra, nós não somos dono, é Deus que é dono do ouro e da prata. Então tudo que Ele coloca nas nossas mãos, nós temos que usar para a honra e glória do seu nome. E isso também não é diferente no seu trabalho. Você quer o segredo da bênção, você quer o segredo da prosperidade, seja fiel a Deus, louvado seja o nome do Senhor, fiel em todas as áreas da sua vida, seja honesto, aleluia. Eu sei que não é fácil, muitos desonestos crescem rápido, mas eles também cairão rápido, porque aquilo que é sólido demora, mas quando ele é construído, ninguém consegue derrubar, louvado seja o nome do Senhor. Então tenha fidelidade, fidelidade nas suas finanças, fidelidade de caráter. Porque o problema de muito é que quando Deus começa a abençoar, eles se esquecem de Deus. Aí começa a bagunçar, aí já está ganhando bastante dinheiro, aí já começa a achar que a esposa dele já não é a que ele precisa, aí começa a bagunçar já a família, aí tudo isso vai refletir no negócio, e quando vê, acabou tudo. Por quê? Porque faltou fidelidade. Glória a Jesus. Então é esses 3 princípios que eu tenho aplicado na minha vida. Então isso que eu estou, irmãos, passando para vocês aqui, não é aquilo que eu ouvi falar, não é aquilo que eu encontrei nos livros, não, é aquilo que eu tenho vivido nesses 10 anos como empresário neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E durante muito mais tempo que eu tenho, desde a minha juventude crente, eu aprendi com os meus pastores a aplicar esses princípios. E eu quero dizer para você, Deus nunca me deixou desamparado. Irmãos, eu sempre fui dizimista. Falem o que quiserem falar. Ah, é dinheiro para pastor, é dinheiro não sei o que, não importa. Eu entrego porque eu sei que o estou devolvendo é para Deus, é para a obra de Deus. O pastor vai administrar, se ele não administrar correto, é ele Deus. Mas eu sei que a minha fidelidade é com Deus. Deus não vai deixar de me retribuir, Deus não vai me deixar de abençoar. Todo mundo já conhece o grande texto de Malaquias, quem não conhece? Trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, e verás se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vós bênção sem medidas. Esse princípio eu tenho aplicado, e eu quero dizer para vocês aqui, irmão, nunca Deus me deixou faltar. Eu nunca fiquei desempregado na minha vida, irmãos. Nunca fiquei desempregado desde que comecei a trabalhar mais de 1 mês. Nunca. Nunca, porque Deus sempre abriu uma porta antes que a outra terminasse de se fechar. Eu trabalhava com um senhor em Paragominas, em uma loja de imóveis, e ali, no final das contas, não deu muito certo para ele, as coisas estavam dando errado, e ele resolveu fechar. Meus irmãos, eu fui o último a sair, até os filhos dele que trabalhavam com ele foi demitido primeiro que eu. Eu fiquei lá até ele tirar o último guarda-roupa. E quando ele estava tirando o último guarda-roupa, eu ajudando a ele a desmontar o guarda-roupa, chegou um senhor que tinha alugado o ponto e ia montar uma loja de roupa. E ele chegou para ali, para aquele que era o meu patrão, e disse assim: olha, eu vou precisar de um jovem para trabalhar comigo. Ele olhou para ele e disse assim: ó, pode ficar aqui com o Lucivaldo, pode colocar ouro em pó na mão dele, porque ele é honesto. E isso, irmãos, não é para a honra e glória do meu nome, não. É para a honra e glória do nome de Jesus. Porque foi com ele que eu aprendi que quando nós somos fiéis, que quando nós trabalhamos com honestidade, ele frutifica o nosso trabalho. Ele abre as portas, ele abençoa. E ali, irmãos, foi bênção. Foi bênção de Deus. E Deus nunca deixou uma porta se fechar para mim. Mas eu quero dizer
que nem todo mundo está capacitado a administrar, nem todo mundo está preparado para receber quantidades grandes de valores em suas mãos, porque tem gente que parece que quando pega em dinheiro, parece que o dinheiro pesa, parece que o dinheiro vira um gigante. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele ainda não aprendeu os princípios corretos. Que o dinheiro, ele só é apenas um papel que o homem dá valor. Mas o que deve ter valor na nossa vida é o compromisso com Deus acima de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O dinheiro, ele é bom, ele serve aqui na terra, para você ter o seu conforto, mas lá para lá, ele não vale de nada. Aquilo que o homem dá tanto valor, o ouro e a prata, só para Deus mostrar que lá não vale nada. Lá na cidade celestial, Deus fez o ouro de asfalto para os servos dele, quando chega lá, pisar por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Isso só vale aqui. O que vale para nós é a salvação. E isso nós não podemos perder, em hipótese alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, falando desses 3 princípios, eu rabisquei aqui alguns conselhos. Tem gente que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas a palavra de Deus é diferente. Ela nos ensina a ouvir os conselhos, né? E reter aquilo que nós achamos que é bom. Então eu quero falar aqui de algumas coisas que eu aprendi na prática, que talvez você já ouviu outras pessoas falarem aqui, e se você guardar, talvez você vai ter no seu negócio, se você ainda não tem, mas tem o desejo, mais facilidade do que nós tivemos no começo. Porque nós aprendemos, eu pelo menos aprendi na prática e com a misericórdia de Deus. Irmãos, eu não sei nem explicar. Todo dia eu agradeço a Deus e digo: Senhor, Tu sabe que tudo isso aqui é por causa de Ti. Então não me abandona, porque eu sei que se o Senhor me abandonar, no outro dia, já era. Porque eu sei que nós somos um dos menores aqui. Eu sei que tem pessoas aí mais inteligentes, mais capacitadas, mais e mais e mais e mais e mais. Mas Tu tem nos abençoado. Mas Tu tens sido conosco. A Tua misericórdia tem nos alcançado. Então é Deus, quando Deus está conosco, a vitória sempre vem. Então, irmãos, em qualquer negócio que você for desempenhar, o primeiro conselho é: tenha controle financeiro e conhecimento do seu negócio ou da sua empresa. Controle financeiro, irmão, é necessário em qualquer lugar. Você não pode gastar mais do que você ganha. Se você começar a gastar mais do que você ganha, qual vai ser o resultado disso? Dívida e problema no futuro. E se o negócio não for controlado, você vai, com certeza, à falência. Então, a primeira coisa é você ter controle dos seus gastos. Controle dos seus gastos. Então, tem gente que pensa assim: começa a entrar dinheiro, eu vou gastar, é meu, e não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que saber o que você deve. Às vezes quem trabalha com prazo, às vezes você comprou lá e vai pagar em 3, 4 vezes. Então você vai ter que ver o que você tem que pagar. Eu costumo dizer assim, o da gente que é empresário é o que sobra e quando sobra. Por quê? Porque você tem compromisso com o fornecedor. Se você não pagar ele, você vai quebrar, que você não vai ter mais o que vender. Se você tem funcionário, se está entrando dinheiro, não, ele não quer saber, ele quer saber do salário no final do mês. E se você não pagar, você vai para a justiça, e aí vai ser pior, você vai quebrar do mesmo jeito. Mas há momentos dentro de uma empresa que a gente desejaria ser funcionário, porque sai toda a responsabilidade das nossas costas. Então, tudo nós temos que primeiro arcar com todas as despesas, para depois, se sobrar, a gente então tirar para as contas da gente. Então tem muita empresa que fecha, você vê Abril, e uma empresa que decolou, e de repente passa um tempo, fechou, quebrou. Aí você vê para o dono daquela empresa e é só, carrão, é festa, é mulherada, é aquele negócio. Aí, quando vem o primeiro do mês, da dificuldade que não entra o dinheiro, cadê o que ele já ganhou? Já foi, gastou quantas coisas, e agora? E agora quebrou. Porque você vai ter que tirar.
Se você tem 10 mil para pagar no mês que vem e só entrou 5, se você não tiver os 5 guardados, você vai ter que procurar tirar de um outro lugar. E aí vem o problema, aí muitos confiam no banco, aí você vai dever 4 vezes mais. E aí é o maior risco, porque deixa eu dar um conselho para vocês. Banco não quer te ajudar, banco quer lucrar em cima de ti. E quanto mais ele tiver aperreado, mais o juro vai ser maior em cima de ti. E aí, como a gente não tem para onde correr, a gente pega. E aí você vai ficar trabalhando para o banco em vez de ficar trabalhando para você. Por quê? Porque você pegou 10 mil para pagar 30. E aí? Se você não estava conseguindo pagar 10, mas vai ser lá. E esse é que é o problema, irmão. Conta, quanto mais longo prazo, mais arriscado é. Porque você pode estar bem hoje, mas você sabe o que vai acontecer amanhã? Você não sabe. Então, em tudo isso, a gente tem que ter esse entendimento. Nem todo dinheiro que entra no caixa é teu. Nem todo dinheiro que entra é nosso. E conhecer a empresa, irmãos, conhecer o teu negócio é fundamental. E isso há inúmeros recursos. Hoje a gente encontra tantos programas para informatizar. Isso às vezes te ajuda muito. Porque num clique você sabe quanto está entrando, quanto tem para entrar, o que você está devendo. E às vezes coisas que se for manual, vai demorar um pouco você pegar aquelas que nem anteriormente, né? Eu dizia, como é que as pessoas faziam? Com aquele monte de fichinha de papel, quando ia calcular tudinho, né? O que tem para receber, quanto tem para receber, o que tem para pagar. Hoje, com um sistema até gratuito, você consegue isso em um clique. Então, você tem uma capacidade melhor de acompanhar como está a saúde do teu negócio. Um outro conselho que a Bíblia nos ensina, e que eu vou passar nessa noite para os irmãos, é poupar. Poupe nos dias de fartura para os dias de dificuldade. Isso é bíblico. Sabe o negócio lá de José, lá no Egito? Qual foi o segredo para o Egito sobreviver à fome? O segredo foi poupar. Quando o Senhor deu a visão para Faraó lá das vacas gordas e magras, aquele sonho terrível, que José estava preso e por isso ele teve que tirar José. José disse, olha, é o seguinte, as 7 vacas gordas aí, as 7 espigas de milho que tu viu no teu sonho que te perturbou, é a mesma coisa. É 7 anos de fartura. E as magras? E as magrelas que comiam as outras? Ele disse, é 7 anos de dificuldade. Depois dos 7 anos de fartura, vai vir 7 anos de dificuldade. E Faraó disse, e agora, o que eu vou fazer? É simples. Vai vir os 7 anos de fartura, poupa na fartura. E então, quando vier a dificuldade, você vai ter para superar. Amém? Lembra da história da formiga também? Que Deus até diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprende com ela e ser sábio. No verão, ela vai lá, pega a sua comidinha e estoca. Por quê? Porque no inverno ela sabe que se ela sair do buraco, um pingo d'água pode matar ela. Então ela sabe que vai vir os dias de dificuldade. Então ela poupa ainda nos dias de bonança. Esse é um princípio, irmãos, que se cada um de nós colocasse na nossa vida, nós não passaríamos tanta dificuldade. Mas sabe qual é o problema nosso? É que a gente acha que a adversidade nunca vai chegar. A gente acha que a tempestade nunca vai se levantar na nossa vida. Aí o dinheiro que a gente pega, a gente gasta tudo. Aí amanhã vem a adversidade, vem a doença e a gente não tem dinheiro para uma consulta. A gente não tem dinheiro para um medicamento. E assim também é na empresa. Nós temos que entender que nem todo tempo vai bem. Vai ter tempo de dificuldade e isso é em todas as áreas. Se eu poupar no tempo de fartura, eu vou ter para o tempo de dificuldade. E aí você não vai precisar pegar lá no banco 10 ou 20 para pagar 40, 50. Por quê? Porque você vai ter para reinvestir na sua empresa, no seu negócio. Então não importa qual o tamanho do seu negócio. Os princípios aqui, eles servem para qualquer negócio que você deseja iniciar. Se você ganhou 1.000, 2.000, sobrou para ti lá 1.000, não gasta os 1.000 não. Gasta os 800 e guarda lá o restante. Se você ganhou 10.000, guarde 2. Se você ganhou 20, e aí você
vai guardando. Por quê? Porque no momento que você precisar, você vai lá pegar o que você já guardou e vai retornar para te ajudar no tempo de dificuldade. E isso eu garanto para os irmãos, que foi o que me sustentou em muitos momentos. Eu praticamente 1 ano aqui em Tomé Açu, quando começou a crise, 1 ano eu paguei para estar de portas abertas. Durante 1 ano eu paguei para trabalhar. Eu paguei para a minha empresa não fechar. Mas pastor, como é que você fez isso? Tirou o dinheiro que você já tinha ganhado para reinvestir? Porque eu cria que ia voltar as bênçãos de Deus. E que tudo são só momentos. E que se nós não estivermos prontos para passar para os momentos de crise, nós nunca vamos alcançar as bênçãos que Deus tem do outro lado para nos entregar. Antes de Canaã sempre vai ter deserto que nós temos que ultrapassar, porque os desertos são os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O povo israelita tinha a terra prometida, era leite, mel, era bênção, mas eles tiveram que enfrentar o deserto. E deixa eu falar para você aqui, a maioria morreu no deserto. A maioria morreu no deserto, porque não estavam preparados para o momento de crise. Irmãos, nós somos servos de Deus, nós somos pessoas inteligentes, nós sabemos que nós temos um Deus ao nosso lado, mas nós sabemos também que nós estamos no mundo que foi contaminado pelo pecado. Então nós estamos sujeitos às mesmas adversidades que todas as pessoas estão. Então nós, como servo de Deus, temos que usar de sabedoria, de entendimento, aleluia, e assim Deus vai nos abençoar. Se nós acharmos que vai ser só tempos bons e na dificuldade vai cair do céu, não vai. Deus já te deu no tempo de bonança e você não soube administrar para o tempo de crise. Então nós temos que poupar no tempo de bonança, para que no tempo de crise nós venhamos continuar de pé. Nossas empresas vão continuar abertas. Lembra de Jó? Jó, homem próspero, abençoado, o mais rico de Uz. Mas a Bíblia diz que teve um tempo que Jó perdeu tudo. Perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, e até a mulher chegou para ele e disse: rapaz, o teu sofrimento é grande, amaldiçoa Deus e morre. A mulher não aguentou ver mais aquele sofrimento que achou que para ele melhor seria a morte. Jó permaneceu fiel. Os amigos diziam: não, isso que tu está passando aí é porque tu pecou. Esse é o problema também de muitos. Porque acha que quando vem a crise, porque está em pecado, tem alguma coisa errada. Não, irmãos. A crise faz parte da vida e o Senhor nos ensina na crise. A crise, os desertos, são os ensinamentos de Deus. Quando Deus quer nos ensinar algo, Ele nos leva para o deserto. Ele nos leva à prova. Mas a Bíblia diz que Jó passou com confiança, as coisas aconteciam, ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amaldiçoa a Deus e morre. Ô mulher, tu fala como uma doida, tu aceitou tudo de bom que Deus te deu, agora tu não quer passar por esse problema? Agora porque esse problema vem, tu acha que Deus não está mais com a gente? Não, vamos suportar com perseverança e fidelidade, que Deus vai nos dar, Deus vai nos devolver, Deus vai multiplicar, porque Deus é conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no final da história, Jó recuperou e Deus deu em dobro para ele. Então vem a crise e você não está preparado, aí você vai quebrar e não vai receber o que Deus tem para você lá na frente. Irmão, a culpa é de Deus. Não, a culpa é minha e sua, que não sabemos administrar. Glória a Deus. Até que hora, irmão? Até 9h30? Vai dar 9 horas. Tem mais 5 minutos? Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos lá. Esses dois eu tenho que falar para você. Você vai começar o seu negócio. Quem está começando já sabe que não é fácil. Então eu vou falar um princípio que eu aprendi aqui na marra. Tá? Não fique reclamando pelo que você não tem. Tá? Use o que você tem e trabalhe duro para ter o que você precisa. Tá? Não reclame pelo que você não tem.
Às vezes a gente começa um negócio e fica reclamando porque o outro lá tem um carro e a gente não tem nenhuma moto para fazer nada. Vai adiantar alguma coisa a gente ficar reclamando? Não, vamos usar o que a gente tem. O que é que você tem? Eu comecei, pastor, você tinha um carro para entregar? Não tinha. Pastor, você tinha uma carrocinha para entregar? Não tinha. Então o que você fazia? A única coisa que eu tinha era uma motinha, botava na motinha, na perna, era fogão, era o que dava, mano. Botava e colocava, né? E iria entregar. Porque iria adiantar eu reclamar, irmão? Iria adiantar eu ficar chorando lá que não tenho? Não, deixa eu fazer o meu trabalho e Deus vai me dar a condição de conseguir. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não falei que eu entregava muito nas colônias aí, sozinho. A gente conseguiu nos primeiros meses, conseguiu lá entrar um dinheirinho, mandando fazer uma carrocinha. Meus irmãos, quando a gente abriu a loja da Forquilha, eu levava mercadoria na carrocinha, geladeira, máquina. No tempo de inverno, eu ia naquela lama, e os carros passavam e jogavam lama em mim. Eu chegava, irmão, a chorar no meio ali da rua. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, só Deus sabe, quantas vezes no meio desses matos, no meio dessa lama, eu chorei pelas situações que eu passava. A carrocinha caía no buraco, eu sozinho, eu chegava machucado. E quantas vezes lá, sem ter ninguém para me ajudar para tirar, eu sentava e chorava. Mas eu dizia, Senhor, o Senhor vai mudar essa situação. Um dia o Senhor vai me dar. Um dia o Senhor vai fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fez, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós confiamos em Deus, Deus, Ele honra, irmãos, a nossa fé. Deus honra o nosso compromisso. Eu cheguei aqui, eu morava de aluguel, e os irmãos sabem, né? Quanto que a gente é humilhado quando mora de aluguel, né? Alugava um lugar, chegava lá, o cara com um mês, não vou mais alugar não. Aí lá vai a gente procurar casa. E eu orava para Deus, Senhor, me dá uma casa, me dá uma casa. E para honra e glória, Deus me deu. É o sonho de todo mundo que não tem sua casa própria ter, né, irmãos? Então, para a gente é uma conquista. Então, tudo aquilo que eu sonhava, eu consegui. Deus me deu. As irmãs dizem assim, pastor, o senhor é rico. Depende do que riqueza é para você. Se riqueza for só dinheiro, não. Mas se riqueza for as bênçãos de Deus na sua vida, então com certeza eu sou rico. E eu tenho certeza que cada um de vocês são aqui também. Porque Deus, Ele tem abençoado, não tem deixado faltar. Não é que seja sempre na bonança, não. Vem a dificuldade, mas Deus sempre honra. Deus sempre nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta ficar reclamando. Não, vamos à luta, usar o que a gente tem, e Deus vai ver o nosso esforço e vai dar aquilo que nós precisamos, porque Ele é Deus fiel. E deixa eu deixar aqui com o último conselho. Nunca esqueça, irmãos, nunca esqueça que Deus é a razão de todas as tuas conquistas e não o dinheiro que você ganha. Nunca esqueça que a razão do teu sucesso não é o dinheiro. A razão do teu sucesso não é a tua inteligência. Você já imaginou quantas pessoas mais inteligentes que você tem por aí? E às vezes não consegue o que você consegue? Irmãos, eu penso demais nisso, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu fico pensando, Senhor, quantos? Então a razão do nosso sucesso não é o nosso dinheiro, não. Não é aquilo que a gente conseguir, não é a nossa casa, é o nosso Deus. E era isso que Jó tinha, por isso ele não negou o Senhor, porque a riqueza dele não eram bens materiais, não era a riqueza que ele possuía, o maior bem que Jó possuía era o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso aconteceu tudo com ele, mas ele não negou o seu Deus. Por quê, pastor? Porque era a riqueza dele, não era o gado que ele tinha. Era o Deus que estava na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a nossa maior riqueza é Deus, irmãos, o dinheiro é só algo que nos vem à mão para administrar. Só isso. Como eu disse no começo, dinheiro é só um papel que o homem dá valor. Só isso. Se o homem não desse valor para ele, não passava de um outro papel comum. O maior tesouro não é o que eu tenho, não é o carro que eu tenho. Isso tudo são bênçãos que Deus nos deu.
não é o trabalho que tenho. O maior tesouro que eu tenho é o meu Deus, que me deu a salvação, que me deu a vida eterna, que me auxilia todos os dias. Eu tenho consciência, irmãos, que hoje eu tenho uma loja, hoje eu tenho meu trabalho, mas se eu não tiver amanhã, não tem problema, eu continuarei com Deus. Deus vai abrir outra porta. Mas uma coisa eu não posso perder. Eu não posso perder a presença de Deus. Porque se eu perder a presença de Deus, nada que eu conquistar vai valer a pena. Nós vamos conquistar tudo que este mundo oferece, mas a nossa alma vai continuar vazio, chorando, clamando pela salvação, porque ela sabe que está perdida. A riqueza é só para nós administrarmos neste mundo, mas a nossa maior riqueza não se encontra na terra, a nossa maior riqueza é no céu. E tudo que Deus nos entregar aqui, aleluia, que nós possamos usar para a honra e glória do seu nome. E fazendo isso, nós seremos as pessoas mais abençoadas da terra. Amém, meus irmãos? Cristo Jesus nos abençoe. Se os irmãos quiserem conhecer mais um pouco do pastor Lucivaldo, os irmãos podem procurar lá no YouTube, no Facebook, né? Tem um site também, é só colocar aqui lá www.lucivaldosilva.com.br, tem um site lá. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto vídeos. Irmão, tudo que eu tenho é para propagar o reino de Deus. Vai lá no meu Facebook que é só mensagem, é falando do amor de Deus, das bênçãos de Deus. Se você puder entrar lá no YouTube e entrar no meu canal lá e dar aquele, como é que diz lá? Se inscrever, vai me ajudar muito, tá? Porque assim eu vou daqui uns dias mais conseguir ter mais pessoas para falar do amor de Deus e compartilhar a mensagem do céu nesta terra.